Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Hoje temos o prazer de receber o professor Dr. Cássio Mesquita de Barros, que é advogado e professor titular aposentado de Direito do Trabalho da USP. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. E como nós temos um assunto bastante palpitante e bastante importante para o setor de serviço, que é o projeto de lei 4.330, que tramita desde 2004 no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que fala sobre o problema da terceirização, da regulamentação da terceirização da prestação de serviço no Brasil. Nós vamos entrar nesse assunto e com uma solicitação para o professor analisar um pouquinho esse projeto, saber o que efetivamente a gente pode regular, o que tem que ser implementado nessa regulamentação dessa lei. Perfeitamente. Eu me permitiria dar apenas algumas ideias preliminares. A primeira é no sentido de que o processo de terceirização, que até é contestado como nome, né, seria um processo de produção. Produção terceirizada quando o serviço é executado por uma outra empresa. Mas é um processo econômico que eu penso que seja no mundo inteiro irreversível. Irreversível porque na medida que o senhor tem a especialização da empresa, ela vai se desejar produzir aquilo que é o seu objetivo principal, o seu produto principal. E na medida que ela faz esse esforço, ela vai se desfazendo de atividades que antigamente a empresa executava. Por exemplo, restaurantes, tratamento de jardim, manutenção de máquina, higiene e limpeza. E à medida que ela vai se descartando dessas atividades que tomariam muito tempo e também muitos recursos, ela vai se centrando mais na especialidade que a inspirou. De maneira que a terceirização é aí uma forma de produção que é normal e que a gente assiste um progresso enorme da terceirização no mundo inteiro, né? Então tem um processo. Revogar a terceirização, eu diria que é mais ou menos igual que revogar a lei da gravidade, né? Ou seja, é uma tendência natural. A segunda ideia é de que a terceirização, como ela se apresenta no mundo, ela tem muita coisa boa e muita coisa que só mesmo ela pode executar. Nós podemos ver isso claramente quando olhamos a realidade rural brasileira. Por exemplo, na indústria da cana-de-açúcar, é muito difícil que um proprietário rural possa, nos períodos de safra, que são 3, 4, 5 meses, que ele precisa de 40 mil trabalhadores, ele ter um quadro de 40 mil trabalhadores, porque ele não aguentaria passar o ano inteiro com 40 mil trabalhadores, ele precisa naquele momento da safra. E aí vem a terceirização, a reboque, e a forma que ele tem de realizar a colheita. De maneira que é uma atividade essencial. Sem a terceirização ele não pode realizar essa colheita. De maneira que essa é uma segunda ideia muito importante, ou seja, de que é um processo produtivo importante, é um processo produtivo que naturalmente está crescendo no mundo inteirinho, e é um processo produtivo que para certas atividades, em certos momentos, ele é absolutamente indispensável, nós diríamos isso, como a realidade rural brasileira demonstra, né? De maneira que essas ideias levam a que a gente logo fique ciente de que se trata de um projeto da maior importância, porque ele é um projeto que pode realmente vulnerar excessivamente a produção e causar o desemprego, porque ele é uma forma de empregar muita gente, ele multiplica a forma de
de trabalho, ou seja, então, acho que essas ideias é que tem que orientar essa regulamentação. Eu queria só acrescentar também que não existe nenhuma lei no Brasil que proíba a terceirização. A proibição resulta, no sistema jurídico clássico e ideal, resulta de alguma coisa que não é o papel do Poder Judiciário. São na verdade, pretorianas as proibições, ou seja, decorrem de decisões de tribunais, né? Mas, professor, a terceirização, que ela vem da modernização dos sistemas de produção, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. A terceirização vem vindo no mundo todo e ela vem mostrando ao longo do tempo que ela traz uma eficiência muito maior para o sistema produtivo. E nós temos visto isso acontecer no mundo todo. Não é uma coisa que o Brasil está criando a terceirização, mas o mundo todo vem terceirizando e nós temos casos que são muito conhecidos de que a terceirização é feita muitas vezes num outro país, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem um volume de serviços terceirizados na Índia e no Paquistão, e às vezes até no próprio Brasil, que seriam serviços que no passado eram prestados dentro dos Estados Unidos por integrantes de uma mesma companhia, hoje não só não são dessa companhia, como não são nem mais desse país. E isso traz uma eficiência muito grande, que é o que nós estamos vendo no mundo todo. Agora, aqui no Brasil começou a virar um problema a terceirização. A terceirização não aparece como uma solução de melhora. Ela está aparecendo hoje como um problema, porque as empresas estão tendo muitos problemas com a Justiça do Trabalho por causa da terceirização. Por que nós aqui no Brasil estamos nos atrapalhando tanto com uma coisa que é tão simples? Bem, eu penso que talvez a resposta a essa apresentação absolutamente lúcida, porque é assim mesmo que acontece, decorre de ter havido alguns abusos em relação à terceirização, ou seja, pessoas que contratavam serviços terceirizados para pagar um salário menor e não cumprir as exigências sociais, de previdência social, etc. Houve, sem dúvida nenhuma, um emprego, em muitos casos, um emprego indevido da terceirização, que ficou, em virtude desses exemplos, que não são exemplos de toda a nação, são alguns exemplos, e, na verdade, ficou marcada como uma forma de precarização do trabalho. Né? De precarização do trabalho. É isso que está na cabeça de alguns juízes e ministros do tribunal, porque nós, tendo um contato diário com a Justiça do Trabalho, sentimos essa ideia. Há uma prevenção muito grande contra a terceirização. É uma pena que isso ocorra, porque a forma de terceirização, como elas são praticadas e devem ser praticadas, elas são absolutamente puras. Não prejudicam ninguém. O terceirizado é empregado com todos os direitos trabalhistas, toda a assistência social, e não está longe de ser produto da terceirização. Eu creio que essa é uma das explicações. Agora, nós estamos trabalhando bastante, o Brasil está trabalhando bastante, o Legislativo está trabalhando bastante, para fazer uma lei que regulamente a terceirização. Mas estamos tendo dificuldades, porque esse assunto vem sendo discutido há 10 anos no Legislativo, não se consegue uma lei, tem um projeto desde 2004 sendo discutido, agora essa é a última versão que vem sendo discutida, é a versão de 2004, apareceu agora um projeto substitutivo a esse de 2004 e
nós continuamos com esse problema muito sério e parece que a lei vem para complicar um pouquinho mais o andamento das coisas que seriam coisas naturais de acontecerem. Como é que o senhor enxerga, professor, se nós, em primeiro lugar, temos necessidade de uma lei hoje, por que a Justiça do Trabalho vem julgando por conta própria, sem uma lei que regulamente? Porque foi como o senhor disse, não tem nenhuma lei sobre o aspecto da terceirização. O senhor acha que hoje a melhor coisa seria nós termos uma lei que pelo menos organiza um pouco o sistema? Hoje a esperança é que a lei possa, vamos dizer, equilibrar os interesses. O interesse de que não se pratique a terceirização com o objetivo de fraudar direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, não prejudique a produção do país e não onere a produção do país e não imponha dificuldades que a prática depois não vai poder sobrepujar. De maneira que eu, pessoalmente, me punha antes contrário a uma regulamentação. Porque na hora de regulamentar é que surgem dificuldades práticas e, na verdade, até situações que não correspondem à realidade. Mas a verdade é que a aplicação da terceirização, ou seja, como ela é interpretada nos tribunais, vem sendo sujeita a tal variedade de decisões que gera uma grande insegurança no país. Uma insegurança jurídica muito grande, que são as formas de decidir. O senhor não sabe qual vai ser a sorte de um processo que o senhor venha a ter na Justiça do Trabalho que envolva o problema da terceirização. Pode cair numa turma do Tribunal Superior do Trabalho que tem uma orientação antiquada e que considere que tem que fazer essa distinção entre atividade meio e atividade fim, que não se aplica assim de uma forma radical, porque nas atividades de tecnologia mais avançadas, chega momentos que o senhor não sabe qual é a atividade fim e qual é a atividade meio. Já não existe, essa separação é teórica e não prática, né? E o artigo 94 da Lei de Tecnologia de Informação, que exclui, que permite a terceirização na área de informática, né? Isso sim. Então, nesse passo, se pode entender que se tenha uma regulamentação. Professor, dentro entrando objetivamente nesse substitutivo que foi apresentado recentemente pela comissão especial que está estudando o problema da terceirização. Primeiro, essa palavra terceirização, professor, eu acho que deveria, em vez de ser terceirização, é prestação de serviço, é um contrato, é regulamentação dos contratos de prestação de serviços de duas empresas juridicamente estabelecidas, seja privadas ou seja estatais, né? Perfeitamente. Eu acho que não deveria ser. Outra coisa, quando se fala prestação de serviço a terceiro. Toda prestação de serviço é terceiro. É terceiro, não, verdade. Não pode ser segundos ou a si mesmo. Prestação, né, de serviço própria. Própria, certo? Então, e a lei fala em prestação de serviço a terceiros. É verdade. Eu acho que a lei só pode falar em prestação de serviço. Agora, tem uns artigos que nos deixam um pouco preocupados, né? Eu gostaria do seu comentário com relação a isso. Por exemplo, diz aqui que para existir uma empresa, prestação de serviço, tem determinadas regras. Primeiro, tem a inscrição nacional da pessoa jurídica, né? Tem o registro da junta comercial e tem um capital mínimo de 50 mil funcionários, por exemplo, 50 mil reais, por exemplo, para uma empresa que tem de 1 a 10 funcionários. Como é que o senhor vê isso com relação a estabelecer capital mínimos para existir uma empresa de prestadora de serviços? Eu vejo isso também com muito receio, porque isso coloca em visão imediatamente a circunstância de microempresa e macroempresa. Porque a microempresa é microempresa hoje, mas pode daqui a 6 meses ser uma macroempresa. De maneira que quando é ligado a capital mínimo e quando é ligado a esses tipos de classificação, que variam no tempo, eu penso que é sempre um risco muito grande. E, por outro lado, há terceirizações que
implicam num número muito pequeno de pessoas, né? Eu acho que, por exemplo, posso dar uma ideia aqui, eu acho que o Steve Jobs, por exemplo, ele não poderia, aqui no Brasil, ele não poderia existir se existe essa lei, porque ele começou no fundo de garagem, certo? É e verdade. provavelmente ele não tinha $25 mil no bolso para criar a empresa dele, exatamente, né, com capital. Isso é um exemplo muito bom. Eu acho que começaríamos por aí. Por isso é que a gente sempre, brincando um pouco naturalmente, na faculdade discute que o Brasil, por exemplo, nunca poderia fabricar um Boeing, né? Porque o Boeing são 3 mil empresas terceirizadas que trabalham com medida americana, onde Spot, por exemplo, que fabrica a roda, vem e coloca a roda no próprio local de trabalho. De maneira que são centenas de atividades específicas e centenas que trabalham dentro da empresa, ou seja, para colocar o produto, para colocar a peça, e ele, em pouco tempo ele está pronto. De maneira que nós trouxéssemos o Boeing para o Brasil, evidentemente o que ia acontecer é que logo ia passar um fiscal lá com a sua malinha e dizer, como que o senhor está fazendo, colocando a roda aqui? Quer dizer, a roda de especialização da empresa, da Boeing, para fazer, não é, o senhor não pode colocar essa roda. O senhor não pode colocar. Por isso que não se fabrica o Boeing no Brasil, na minha maneira de ver. Seria impossível, porque ela seria imediatamente autuada e viria um pedido de um fiscal para encerramento da empresa e a empresa seria encerrada por despacho do delegado do Ministério do Trabalho. E o Steve Jobs estaria perdido. Estaria aqui. perdido. Não podia Quer dizer, existir. os nossos Steve Jobs se atrapalharam no meio do caminho. Né? Perfeitamente. Provavelmente ele seria garagista, né? E não poderia passar de garagista. Bom, outro artigo que nos deixa um pouco preocupado aqui, professor, é o seguinte, que diz sobre o contrato, artigo 4, né, o contratante é a pessoa física ou pessoa jurídica. Quer dizer, a relação contratual pode ser feita entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica. E dentro dessa condição, na hora que eu assino, se uma pessoa física assinar um contrato com uma pessoa jurídica, ele vai ter que respeitar todas as condições da lei, evidentemente. E uma das condições da lei é que terão que ser apresentadas todas as guias de recolhimento das contribuições patronais e dos salários pagos pela empresa, né? Para que efetivamente a pessoa física pague a contratada. Então, se nós temos uma empresa, por exemplo, na área de informática, uma grande empresa na área que presta um determinado serviço para um cidadão, ou uma grande construtora que presta uma reforma na casa do cidadão, se essa grande empresa quebrar, ele tem que arcar com esses prejuízos que eventualmente venham a acontecer. Eu acho que esse contrato deve ser, no modo de entender, tem que ser feito apenas entre pessoas jurídicas e não entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. É verdade, a opinião do senhor lembra a redação da CLT, quando fala a pessoa de empregador, fala a empresa individual ou coletiva que admite salaria e prestação pessoal de serviço, né? Isso leva a uma discussão se pode ser a pessoa física ou a empresa. A tendência da doutrina é toda admitir que seja a empresa, e isso também é a empresa individual, que hoje até é admitida por uma lei especial, que hoje permite constituir a empresa individual de um sócio só, né? Mas realmente talvez o produto dessa perplexidade causada pela própria CLT em relação à empresa. Mas não há dúvida nenhuma de que uma empresa constituída seja tecnicamente mais segura para o cumprimento de toda essa legislação, que não é pouca, para o cumprimento de todas as obrigações. Do que uma pessoa jurídica. Do que uma pessoa física, desculpe. do que uma pessoa física. Isso é natural que constitua-se uma garantia mais efetiva, né? Uma outra questão também é que coloco aqui que a pessoa, o contratado, deverá manter uma
espécie de garantia referente a 8% do valor do contrato em relação para que seja dada uma garantia para eventuais quebras da empresa contratante. Então, o contratado terá que garantir, ou através de uma calção de dinheiro, ou seguro-garantia, ou uma fiança bancária, 8% do total contrato. E o total contrato na prestação de serviço sabe que normalmente é 1 ou 2 anos se faz um contrato. Então, a empresa contratada deverá ter um recurso suficiente, adicional, para garantir 8% do total contrato. Eu acho que isso aqui até inviabiliza algumas empresas de fazer essa prestação de serviço hoje. Dificulta muito para a empresa e aumenta o custo. Né? Porque eu tenho o custo financeiro enorme. Né? Uma fiança bancária não custa pouco hoje num banco para garantir esse volume de dinheiro. Né? Sem dúvida nenhuma. Sob o ponto de vista empresarial, isso é realmente um grande óbice. Mesmo porque cria problemas até fiscais. Porque as reservas que se estabelecem são, na técnica contábil, um problema para o contador, porque não se sabe nem como classificar, porque se ela incide, essa reserva, se ela incide sobre ela imposto, se não incide, se está excluído do imposto, se ela for utilizada. Eu penso que há uma perplexidade até tributária sobre a reserva. Eu me lembro muito bem que os contadores que eu trabalhei tinham uma antipatia enorme. Por favor, não me invente reserva aí, porque depois eu não sei como que eu vou escriturar isso. Né? Então, é um ônus que, a nosso ver, é indesculpável, porque as partes é que tem que saber se a outra é idônea ou não e se vão fazer o contrato ou não. Não é instituir garantias hipotéticas e reais, né? Entre duas empresas que são privadas e tem que ter o direito... Tem o direito de fazer o que elas querem, né? Claro, e tem que averiguar se o seu parceiro merece confiança para esse contrato ou não. Isso é o dever das partes, não é o dever do Estado. É o interesse, inclusive, das partes, né? Não só o dever, como o interesse. Exato. Porque quem contrata uma outra empresa quer que aquela empresa preste um serviço adequado. Exatamente. Eu tenho a impressão que o senhor tem razão quando o senhor liga isso à realidade do país, porque a precarização decorrente da lei trabalhista é o resultado de um ônus excessivo que ela impõe ao empregador, não é? O que acontece é que, se nós compararmos o custo do trabalho no Brasil e em outros países, aqui no trabalho, no Brasil é da ordem de 120%, 110%, e embora se tenha uma discussão filosófica sobre isso, e quando na Itália, por exemplo, é 25%, é um país muito mais complicado. De maneira que esses ônus fazem com que o empregador seja levado a realizar o trabalho da maneira mais econômica possível, e aí está uma forma de precarização. Acho que a precarização é o produto de uma legislação irrealista e que impõe ônus excessivos ao empregador. Quer dizer, no momento em que a empresa contrata uma empresa de prestação de serviço, ela deveria tomar os cuidados sobre a empresa contratada, certo? É evidente, porque isso é... Quando é a mesma coisa que a gente vai numa loja comprar um sapato, a gente vai experimentar o sapato melhor, que cabe melhor, claro. Não vai contratar o sapato de menor número ou maior número, certo? Eu acho que claro. é isso que a gente tem que fazer, né? Agora, por que temos que dar uma responsabilidade ao contratante ou ao contratado sobre essa questão, se ele é bom ou não? Eu acho que tem um processo de análise como qualquer outra empresa que vai contratar uma prestação de serviço no mercado, né? Perfeitamente, eu não vejo razão nenhuma de ter essa garantia. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Agora, o aspecto da solidariedade com relação ao pagamento dos impostos e dos salários, porque na lei alguns querem que a empresa contratante seja solidária no pagamento dos encargos e dos salários dos funcionários quando ela for inadimplente. Como é que o senhor vê esse aspecto? Eu vejo isso até com perplexidade. Para mim, eu não consigo compreender que uma autoridade judiciária
que está acostumada a decidir conflitos do trabalho, possa admitir a responsabilidade solidária. Porque a responsabilidade solidária decorre que o credor pode escolher de quem vai cobrar o crédito. Então ele vai escolher o mais rico, ele vai escolher o empregador. E se ele escolhe o empregador, estabelecer a responsabilidade solidária é a mesma coisa que decretar a impossibilidade da empresa se defender. Porque quando chega essa empresa chamada a juízo, ele não a empresa terceirizada tem os seus empregados, registra os seus empregados, ele não sabe sequer o número de empregados que a empresa utiliza. Ele não tem informação nenhuma, pois a pessoa não é empregada da entidade, é empregada de outro. Eu fico perplexo da pessoa não ver essa inviabilidade. Dizer que a responsabilidade solidária é a mesma coisa que o senhor vai ser condenado a pagar o que foi pedido. O senhor não pode se defender. O senhor não vai poder se defender. O senhor não tem os dados das pessoas. O senhor não tem a produtividade, o salário, as condições de trabalho, se houve frequência, se não houve. Então, como o senhor vai se defender? A empresa solidariamente. O que foi pedido vai ser pago, porque ele não tem condições de se defender. De maneira que eu acho que é uma solução que a pessoa não enxerga a realidade prática. Não consegue enxergar uma inviabilidade da defesa. É decretar a condenação da empresa e pagar o que foi pedido. Professor, o nosso tempo está chegando no fim e nós temos mais 1 minuto, professor. E eu gostaria que o senhor fizesse um comentário, que o senhor antes do programa, o senhor nos falou que nós temos 2 milhões de leis trabalhistas aqui no Brasil. Como é que o senhor consegue ser professor nessa área com 2 milhões de leis? Porque 2 milhões de leis ninguém nunca conseguiu ler todas essas leis. É porque nós se reunimos todas as disciplinas, é muito mais do que isso. É um número fenomenal, né? De maneira que se tem os códigos. Isso é uma situação de que ninguém pode, saber essas leis todas. Mas de tanto ver os códigos, e os códigos são monumentais, né? Nós temos 954 dispositivos na CLT, mas temos mais de 5, 6 mil não consolidados, e chegando no número que é avaliado em 2 milhões de leis no conjunto, né? E as demais disciplinas são também assim. A Previdência Social são mamutes, milhares de dispositivos, né? Na verdade, esse espírito legalista, né? Esse espírito de que o Código tem que imaginar todas as disputas e a solução que deve haver. Tanto que é um sistema realmente, até um certo ponto, insólito, porque não há possibilidade de se conhecer todas essas leis. Muito obrigado, professor Cássio. Muito obrigado, Luigi. Obrigado a você, telespectador. E nós estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Boa noite. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.